Boa noite, meu nome é Kleber Machado, tenho 35 anos e atualmente resido em Caruaru. Sou natural de um pequeno distrito chamado Mimoso, localizado em Pasqueira, Pernambuco. Meus pais residem na mesma casa desde os anos 80, próxima à antiga estação de trem. Durante minha infância, costumava brincar naquela região e atravessava os trilhos diariamente para chegar à fazenda do meu pai, localizada a aproximadamente 3 quilômetros do distrito. Quando eu era criança, meu pai saía cedo para o trabalho e, ao retornar da escola, minha mãe me entregava sua marmita do almoço para que eu levasse até ele. Parece difícil de acreditar, mas muitas vezes eu avistava marmotas à beira dos trilhos e na estação antiga. O pior é que algumas dessas observações aconteciam durante o dia, com o sol iluminando a cena. Naquela época eu possuía uma bicicleta de modelo barra circular, então eu amarrava a marmita na garupa e seguia para a roça. Um dia, enquanto eu pedalava por um caminho estreito que seguia paralelo aos trilhos, comecei a ouvir alguns barulhos atrás de mim. Olhei ao redor, não vi nada, e os barulhos continuaram a aumentar. Mesmo assim, continuei pedalando, mas de repente percebi que os barulhos haviam parado novamente. Então, avistei uma luz forte vindo dos trilhos, mas fiquei confuso, pois a linha parecia desativada. Ao passar por ali, uma locomotiva passou tão próxima a mim que perdi o controle da bicicleta e acabei caindo. Quando levantei, não vi nada ao redor e tudo ficou novamente em silêncio. Mesmo abalado, montei na bicicleta novamente e pedalei o mais rápido que pude. Finalmente cheguei à roça do meu pai, mas estava tão exausto que mal conseguia falar. Depois de tomar um copo de água, finalmente pude explicar o que havia acontecido. Não sei se meu pai acreditou na minha história, mas ele pediu que eu me acalmasse. Quando ele abriu a marmita para o almoço, percebeu que estava toda bagunçada, talvez por causa da queda que eu sofri. Depois disso, eu não tive coragem de voltar sozinho pelo mesmo caminho, então disse a ele que só iria voltar para casa à noite, acompanhado por ele. Passei o restante da tarde ajudando-o no trabalho na plantação de milho. Trabalhamos juntos até o anoitecer. Depois de terminar o trabalho na plantação de milho, meu pai guardou as ferramentas, alimentou os porcos que criava e trancou a porta do rancho. Em seguida, voltamos para casa, que fica no outro distrito. Quando saímos de lá, já estava escuro. Embora não houvesse lua naquela noite, meu pai sempre carregava uma lanterna a pilha. Ele a acendeu e foi iluminando o caminho. Por causa da escuridão, não podíamos andar rápido e precisávamos ir bem devagar. Mesmo com meu pai ao meu lado, eu estava muito assustado e, para ser sincero, não me sentia seguro. Calculamos que faltava cerca de 500 metros para chegarmos em casa quando meu pai parou a bicicleta. Ele ouviu algo à frente e pensou que poderia ser uma cobra no meio da estrada. Então, desceu da bicicleta e olhou ao redor, mas não viu nada. Logo em seguida, ouvimos vozes mais à frente, o que nos fez pensar que poderiam ser pessoas do distrito, assim como nós, voltando para casa depois de um dia de trabalho. Continuamos nosso caminho. Foi interessante observar que, mesmo caminhando a pé, as pessoas mantinham a mesma distância de nós. Quando se aproximaram da estação, as luzes iluminaram o caminho e pudemos observá-los melhor. As roupas que vestiam eram chiques. O homem usava um chapéu e carregava uma pequena mala, enquanto a mulher usava um vestido longo muito bonito. Conhecíamos todos naquele lugar e por isso perguntei a meu pai quem eram aqueles dois. No entanto, meu pai não os reconheceu. O casal então atravessou a linha do trem e, ao chegar em frente à estação, desapareceram imediatamente. Até meu pai ficou com medo e se benzeu com o sinal da cruz. Ele disse: "Misericórdia, que susto foi esse?" Parecia que ele queria sair correndo, mas como eu estava com ele, não pôde me deixar sozinho. Então, continuamos a andar devagar e ele evitou olhar para a estação com medo. Foi assim até chegarmos em casa.
Quando entramos, eu não precisei contar nada para minha mãe, pois meu pai se encarregou de contar o que tínhamos visto. Naquela noite, eu decidi não sair para brincar com meus amigos. Em vez disso, fui tomar um banho e fiquei assistindo TV na sala. Depois, tomei um café e fui para a cama. No entanto, eu não consegui dormir. Deixei meu irmão dormindo sozinho no quarto e peguei um colchão para dormir no quarto dos meus pais. Mesmo assim, toda vez que eu fechava os olhos, me lembrava do trem fantasma que tinha visto durante a tarde e também do casal na estação. No entanto, como todo menino da minha idade, não me importei muito com aquilo por muito tempo. Logo voltei a seguir minha vida normalmente. Foi então, em uma noite que meu pai não estava na cidade, pois havia ido ao pesqueiro resolver algumas coisas. Eu e os meninos da vila decidimos brincar de polícia e ladrão. A estação velha parecia ser o melhor lugar para se esconder. Eu e meu amigo Jorginho corremos para lá e nos dividimos para encontrar um lugar seguro. Avistei um movimento do outro lado dos trilhos e, pensando que fosse Jorginho, fui naquela direção. Nos encontramos e nos escondemos juntos atrás de uma moita. De repente, um vento forte começou a soprar, levantando poeira e cobrindo tudo ao nosso redor. Tivemos que fechar os olhos e tapar a boca para não engolir a poeira. Mas logo o vento passou. Enquanto estávamos escondidos, ouvimos uma voz e pensamos que fossem os meninos nos procurando. No entanto, não conseguia vê-los, e se estivesse vindo da estação, poderíamos ter visto, já que havia luz. Continuamos escondidos e novamente ouvimos uma voz, mas dessa vez conseguimos entender o que ela dizia. Vá embora, é perigoso aqui. Olhei para meu amigo e vi que ele estava tremendo de medo. Para ser sincero, eu também estava com muito medo. Decidimos levantar e sair correndo dali. Mas então vimos algo horrível. Uma criatura peluda com olhos estranhos andando pelos trilhos, a cerca de 50 metros de onde estávamos. Como já tinha visto coisas estranhas naquele lugar antes, comecei a tremer. As nossas pernas pareciam não obedecer mais. Jorginho e eu estávamos completamente paralisados pelo medo, sem saber o que fazer. Se a criatura viesse em nossa direção, não teríamos forças para fugir. A criatura continuou se aproximando até ficar a cerca de 10 metros de nós. Foi quando uma pessoa surgiu do nada e se colocou entre nós e a criatura. Mesmo estando perto, não conseguimos ver quem era essa pessoa, mas lembro-me de que ela parecia brilhar no escuro. A pessoa apenas ficou parada, de costas para nós, e para nossa sorte a criatura não nos viu e desceu andando pelos trilhos até desaparecer na escuridão. Quando a criatura sumiu, a pessoa virou-se para nós e disse: "Vão embora." Não foi necessário repetir, pois levantamos imediatamente e saímos correndo dali. Ao atravessarmos os trilhos, olhei para trás, mas não havia mais ninguém. Corremos para a rua, mas os meninos não estavam mais brincando. Cada um deles já tinha ido para sua casa. Quando cheguei em casa, minha mãe me perguntou onde eu estava a uma hora tão tarde, e eu disse que estava brincando na rua. Ela me respondeu: "Brincando até às 11 horas da noite? Amanhã eu vou inventar algo para você fazer que vai te fazer lembrar de não ficar fora de casa até tarde. Vá logo tomar banho e tenha sorte que seu pai não está aqui. Se ele estivesse, a Chica Mijona estaria cantando em suas costas." E ela continuou: "Amanhã, quando eu chegar, vamos conversar, porque as meninas da Dona Ana estiveram aqui por volta das 8 horas perguntando por você e dizendo que não haviam te encontrado." Foi então que eu comecei a chorar e contei para minha mãe o que havia acontecido. O estranho foi que, mesmo que tenhamos nos escondido por apenas uma hora, parecia que haviam se passado quase 4 horas. No outro dia, meu pai chegou de viagem, mas minha mãe não disse nada para ele. No entanto, eu fiz questão de contar a ele sobre o que havia acontecido. Felizmente, ele acreditou em mim. A partir daquele dia, evitei brincar perto daquela estação, especialmente após o anoitecer.